Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro, fazer uma saudação aos servidores que ainda permanecem aqui na Assembleia Legislativa ao final dos nossos trabalhos. Profissionais de saúde da SEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que convivem no sistema como objetos voadores não identificados. Tem uma tarefa importante, cuidar da saúde dos presos, mas a eles não é deferido o verdadeiro reconhecimento através de um plano de cargos, carreiras e salários que faça com que eles possam ter também com suas famílias uma vida digna. Aliás, é o que vem acontecendo com todos os servidores da saúde no estado do Rio de Janeiro, que não têm plano de cargos, carreiras e salários. Todos. Uma situação dura, na medida em que, com a sua visão liberal ou com outros compromissos, que não compromissos públicos, o governo do Estado está verdadeiramente aniquilando e privatizando a saúde. Ontem mesmo, na presidência, quando debatíamos com representação do governo algumas mensagens a esta casa encaminhadas, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão anunciou a disposição do governo, já em curso, de contratar planos de saúde para os servidores públicos. E é por isso que toda a rede Averge praticamente foi aniquilada, restando apenas o Iazerge Maracanã. Iazerge Central, na Praça da Cruz Vermelha, um complexo hospitalar. 12 unidades, tudo demolido. Ninguém sabe para onde foram os aparelhos, os equipamentos. Só se sabe que os servidores estão praticamente amontoados no Iazerge Maracanã, sem possibilidades de desempenhar suas tarefas. E os servidores públicos perderam, assim, a sua rede de atendimento. Mas, certamente, o Estado vai contratar um plano de saúde de algum amigo, que possivelmente será encontrado com o governador em Paris para as orgias já identificadas. Aqui uma faixa também, então, a minha solidariedade, esperar que os profissionais de saúde da SEAP que aqui estão sejam verdadeiramente reconhecidos. E aqui os nossos previdenciários. Quando falamos em previdenciários, nós temos os previdenciários que integram o Rio Previdência e uma outra parcela que a gente chama de enjeitados, que são os servidores oriundos do antigo IPERJ, que permanecem no Rio Previdência numa situação de verdadeira exclusão, quando o correto, o responsável seria promover a mais completa equiparação, integrando tais servidores aos quadros do Rio Previdência, e não permanecendo como um quadro à látere, sem qualquer demonstração de respeito àqueles que ao longo da vida, porque todos já estão caminhando para a aposentadoria, se dedicaram à construção de um órgão previdenciário que, com toda certeza, à época, prestava muito melhores serviços ao servidor público do que presta hoje o Rio Previdência. Então, na nossa também manifestação de respeito. Mas, senhor presidente, nesta tribuna, deputado Xandrinho, para dizer
e presido nesta casa uma comissão parlamentar de inquérito que investiga o tráfico de crianças, as crianças desaparecidas, mas que caminhou para investigar a questão das pessoas desaparecidas. E, depois de algumas oitivas, recebemos para prestar depoimento a senhora Ivanise Esperidião da Silva Santos, que preside em São Paulo uma ONG chamada Mães da Fé. E a senhora Vera Lúcia Ranu, também de uma ONG Mães em Luta. E no sofrido depoimento que prestaram, elas trouxeram a informação de que um estado, o estado de Minas Gerais, havia criado um sistema de enfrentamento do problema, para a identificação, a localização das pessoas desaparecidas. E trouxe o nome de uma delegada de polícia que está à frente da delegacia em Minas Gerais há mais de 12 anos e criou um sistema. E elas disseram que o ideal seria que em todas as unidades da federação o mesmo sistema fosse criado e que houvesse uma integração entre todas as unidades da federação. E aí convidamos a doutora Cristina Sicarelli, delegada de polícia de Minas Gerais, que prestou um depoimento, mas muito importante, um depoimento de alto significado, porque muitas vezes, deputado Xandrinho, nós estamos habituados a debater vários assuntos, vamos nos transformando até em generalistas, mas quando encontramos em alguma matéria específica uma pessoa que se dedica continuadamente a construir um sistema em homenagem às famílias sofridas, nós vamos tomando conhecimento de outras coisas. E ela relatou que o desaparecimento inicialmente não é visto como um crime. E esta visão faz com que, por vezes, o aparelho policial não tome a iniciativa da investigação, porque não tem crime a apurar. As pessoas procuram registrar o desaparecimento e são orientadas a voltar há alguns dias. Não há uma compreensão de que o tempo levado para localizar, quanto menor, mais vidas são poupadas. Porque quando o desaparecimento se dá por muitos dias, o número de óbitos é sempre muito maior. Ela esteve acompanhada de um outro delegado de Minas Gerais, Dr. Tito Lívio, que agiu num caso concreto e conseguiu, no desaparecimento de criança, no tráfico de crianças, ele conseguiu a elucidação. No depoimento, principalmente, da doutora Cristina, delegada de Minas Gerais, representando a chefe de polícia, doutora Marta Rocha, esteve também outro delegado, doutor Marcelo, que é titular da delegacia no Rio de Janeiro, que cuida da violência contra a criança. E ele, após ouvir a doutora Cristina, também manifestou o seu entusiasmo, reconhecendo que no estado do Rio de Janeiro ainda não há uma atenção tão consolidada a este problema quanto em Minas Gerais. A doutora Cristina ainda falou que numa interlocução com a chefia de polícia e com vários delegados do Paraná, no estado do Paraná, o mesmo sistema estava sendo implantado. E aí,
ficou a sugestão de, ao invés de esperarmos que a CPI venha a concluir os seus trabalhos, para apresentar propostas que os membros da CPI, junto com os demais deputados, deveriam buscar um caminho para sensibilizar a Secretaria de Segurança, a chefia de polícia no estado do Rio de Janeiro, até para a designação de uma pequena comissão para conhecer a estrutura montada em Minas Gerais, que muitas pessoas são encontradas, não só no próprio território mineiro, como também pelo trabalho em outras unidades da federação. Ela fez uma verdadeira rede de comunicação, Conclusões. uma rede de recolhimento de informações, e que isto vinha das... E aí, vejo hoje nos jornais, e fiquei feliz, já que também tem acompanhado os trabalhos da CPI, a senhora Jovita Belfort, que é mãe da Priscila Belfort, desaparecida. Vejo hoje que uma ONG, e também, não me lembro o nome da ONG, do Rio de Janeiro, juntamente com a dona Jovita, eles estiveram numa audiência com a chefe de polícia, doutora Marta Rocha, para pedir exatamente isso, a criação de uma delegacia destinada a cuidar especialmente da questão dos desaparecidos. Mas eu ainda sugiro que urge uma interlocução com a experiência acumulada em Minas Gerais, para que o estado do Rio de Janeiro não comece de uma forma mais embrionária. Sei que o Ministério Público do Rio de Janeiro desenvolveu um sistema, mas não alcançou, não tem o alcance do sistema montado em Minas Gerais pela doutora Cristina. Para encerrar, senhor presidente, eu trago na minha memória uma expressão de Oswaldo Aranha, grande brasileiro que presidiu a ONU no seu início, que ele disse o seguinte: só adquirimos a consciência da experiência quando dela não podemos fazer uso para nós mesmos. Que esta afirmação de Oswaldo Aranha não se aplique a esse caso, que a experiência acumulada em Minas Gerais possa ser apropriada pela polícia do Rio de Janeiro para a implantação do mesmo sistema, mas a partir daquela experiência, e não iniciativas isoladas que culminam por desprezar tudo aquilo que já é conhecido e que pode ser continuado. Portanto, em defesa e em homenagem às famílias sofridas que têm pessoas desaparecidas, eu venho aqui dizer que fiquei muito entusiasmado com o depoimento prestado nesta CPI pela delegada de Minas Gerais, Cristina Cicarelli, esperando que aquele exemplo possa ser copiado, não apenas no estado do Rio de Janeiro, mas também em todas as unidades da federação. Muito obrigado.